Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. No capítulo de bênçãos da alma, não se deve receber e gastar insensatamente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que, em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomenda ao apóstolo que sejamos agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida, de que oferecem testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos foram leais ao sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve a causa divina através de sofrimentos inomináveis por mais de 30 anos sucessivos. Agradecer não será tão somente problema de palavra brilhante. É sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-los sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que, de posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus.
vamos aos nossos estudos. Então a gente terminou analisando essa pergunta que foi feita a respeito dos artistas diante da mídia. Né? E os artistas servem para tal, quer dizer, para influenciar os trabalhos deles na mídia. Eles são instrumentos do ganho fácil que a mídia usa. Se vingança da Ibope, vão usar a vingança. Muitos artistas assumem que adoram fazer bilhões. Não é que sejam mais fáceis, é que são fomentados pelas outras mentes que os insultam. E a gente viu essa frase que eu grifei aqui: instrumentos do ganho fácil que a mídia usa. A mídia é qualquer meio de comunicação. Então, os meios de comunicação, as pessoas que comandam isso, usam pessoas pagando bagatelas para terem lucros imensos em cima disso. E aí a coisa fica um pouco complicada. Porque a pessoa que faz isso, os artistas que fazem isso, eles se comprometem com a consciência dele diante da lei de Deus. E a coisa não é muito complicada para a gente entender, não, sabe? Não é mesmo. Todos nós sabemos na nossa intimidade o dever que a gente deve praticar. Ninguém vai ter como explicação dizer que não sabia o que devia fazer. Todo mundo sabe. A maneira de você mais entender a prática do dever é quando você está baseado numa atitude chamada de respeito ou desrespeito. Todo dever é uma atitude respeitosa. Não tem como não ser. E a gente já estudou várias vezes aqui. Qual a nossa atitude respeitosa diante do que nos é superior? Você deve agir com obediência, com submissão e com reverência. É assim que eu devo agir diante de Deus, sendo obediente, submisso completo à vontade dele e reverenciando, reconhecendo o valor e agradecendo, como foi dito aqui hoje. Reverenciar é você agradecer. Como é que eu devo agir diante de meu pai e da minha mãe, que me deu a vida com o corpo que eu tenho? Sendo obediente, tendo submissão e reverenciando. Se você não obedece seu pai e sua mãe, você não está cumprindo com o dever. Você está sendo desrespeitoso com eles. Se você não é submisso àquilo que teu pai e tua mãe está dizendo que deve ser assim, e mostra por que deve ser assim, entenda, mostrando que deve ser assim, você está agindo de maneira desrespeitosa. Você não está cumprindo com o seu dever. Quando você não agradece, não reverencia seu pai que te deu a vida, ele pode não ter feito mais nada. Ele pode ter te dado a vida e sumido no mundo. Você deve reverenciar. Porque se não fosse a atitude dele, você não estaria aqui. Se você não fizer isso, você está tendo atitude desrespeitosa. Você não está cumprindo com o seu dever. Você entende que não é difícil a gente saber o que deve fazer? Como é que eu devo agir? Como é que eu devo agir em relação ao meu semelhante? Ao que está igual comigo? Tendo honestidade, tendo lealdade e tendo justiça. Ah, mas se eu não fui honesto, honrando com aquilo que eu tinha para com meu irmão, pisei na bola com ele, você não cumpriu o dever. Se você não foi leal, honrando o seu convívio com ele, também não cumpriu o dever. Se você não foi justo, respeitando o direito dele, para que ele respeitasse o seu direito,
você também não cumpriu o dever. Dever e respeito andam juntos. Dever são obrigações que a consciência me impõe. Respeito é quando eu pratico essas ações. Em relação ao que é inferior, como é que eu devo fazer? Ter tolerância, não ter discriminação e ter consideração com aquela criatura. Se eu estou vivendo no meio de pessoas e que são inferiores e que eu nem enxergo, você não cumpriu o seu dever. Você não está tendo consideração com aquela criatura. Se ele é inferior e fica te questionando para aprender alguma coisa e você não tem paciência, você não cumpriu o dever. Você não teve tolerância com ele. Se você deixou ele de lado e discriminou, você também não teve respeito. Você não cumpriu o seu dever. O que eu quero que vocês entendam é que o cumprimento do dever é uma atitude estritamente consciente. E que cada um sabe muito bem o que deve e que não deve fazer. A gente já viu aqui várias vezes, vocês estão, eu ia dizer careca de saber, eu olhei para o homem aqui e fiquei quieto. Que ele sabe vocês estão careca de saber que a lei de Deus está gravada em nossa consciência. Todo mundo sabe que a lei de Deus está gravada em nossa consciência? Eu fico perguntando, onde será que está a lei de Deus na consciência de vocês? Porque na minha eu sei. Na minha eu sei. E quando a gente fala que dever são obrigações morais que a consciência nos impõe, é porque o dever é a lei de Deus. Se você for ler no livro do nosso Evangelho, está lá uma mensagem sobre o dever, é a coisa mais linda do mundo que está escrita ali. E difícil de entender. É difícil. Eu cansei de saber, eu lhe juro, eu cansei de ler, reler, estudar, pegar a palavra. É difícil. É difícil. Trabalhoso. É trabalhoso, não é difícil. Não, quando eu falo que é difícil, é porque o nosso ego se antepõe àquilo. O ego vê dificuldade naquilo. Entende? Quando eu estou realizando só algo que eu sei que é trabalhoso, entende? É meu espírito que está agindo, e está agindo de braço aberto, entende? Está indo. Quando a gente usa a palavra difícil, quando a gente usa a palavra fácil, entenda, isso são movimentos do ego. Então o meu ego tinha e tem dificuldade ainda para entender aquela mensagem. E tem mesmo. Não estou dizendo nada demais. Se vocês forem ler, vocês vão ver a dificuldade que tem ali. Então a gente sabe o que deve e não deve fazer. Todo mundo sabe. Você acha que é certo uma pessoa fazer um papel de vingança? É certo? Jesus ensinou a gente a praticar vingança? Jesus ensinou a gente a praticar sexo desregrado? Roubar, matar, destruir, iludir, fazer sacanagem com os outros, ou qualquer termo que você queira usar. Ele ensinou isso? Você faz se você quiser. Se você quiser. É uma escolha. Como tudo na vida da gente é uma escolha. Por isso que eu acho bonito a gente ficar estudando esse atributo da vontade, como a gente está fazendo aqui na segunda-feira, sabe? Eu não sei se as pessoas estão aproveitando muito, mas eu estou, entendeu? Eu estou porque eu estou aprendendo horrores, sabe? Quando a gente chega e fala que vontade é a capacidade intelectiva que você tem de querer e de escolher, de fazer ou deixar de fazer alguma coisa subjetiva ou objetiva, você não imagina a amplitude que tem essa definição. Porque é aí que você tem que entender aonde está o teu querer. Eu posso querer coisas que diz respeito ao meu passado, posso querer coisas que diz respeito ao meu presente, posso querer coisas que diz respeito ao meu futuro. É como André Luiz fala, na cabeça de cada um de nós existem áreas cerebrais onde está o subconsciente, que diz respeito ao passado,
O consciente, que diz respeito ao presente, e o superconsciente, que diz respeito ao nosso futuro. Aí vem o Freud e diz a mesma coisa, que a personalidade da criatura é composta do id, que diz respeito ao passado, do ego, que diz respeito ao presente, e do superego, que são as noções moralizadoras, que nos mostram os caminhos do bem. Então, isso está na cabeça de cada um de nós. E você vai escolher. Quando foi perguntar para os espíritos superiores o que era a lei natural, a resposta foi, é uma das respostas mais impactantes que eu vi, sabe? Mais impactante. Porque eles, a lei natural é a lei de Deus. É a única que vos traz felicidade. É ela que mostra o que você deve e não deve fazer. E que se você não fizer, você vai ficar infeliz. Pois é ela que vai dizer para minha vontade o que eu devo e não devo fazer. Dever fazer. Dever. Eu tenho que respeitar a lei de Deus. Se eu não respeito, eu não estou cumprindo com ele. É ela que vai trazer felicidade. Então, quando Jesus e os 10 mandamentos falaram para a gente deve honrar pai e mãe, eu tenho que ter respeito porque é superior, honrar. O que é honrar? Ter respeito e amizade. Aí ele pegou mais pesado ainda. Porque além de eu respeitar, eu tenho que ter amizade. Além de eu reconhecer, ser obediente a pai e a mãe, além de eu ser submisso a pai e a mãe, além de eu reverenciar pai e mãe, eu tenho que ter amizade. Eu tenho que ter esse vínculo afetivo de simpatia por aquele que me deu a vida e uma oportunidade de ser uma pessoa melhor nessa encarnação. Se Deus mandou isso nos 10 mandamentos, se Jesus bateu o martelo e disse que é assim mesmo, vem a doutrina do Espírito e mostra que a gente tem que respeitar. Por que a gente não faz? A gente não faz porque o nosso querer, que a gente está escolhendo, está tendo como referência outras áreas cerebrais que não seja o meu superconsciente, que não seja o meu superego. O meu querer está localizado ou no meu consciente da vida de hoje, ou no meu subconsciente, nas tendências e instintos que eu trago de ontem. Está entendendo como é que funciona a coisa? Porque se eles chegam a fazer isso e ganham para isso, eles ganham para isso. Eles resolveram fazer assim. Eles vão ter que responder por isso. Jesus pediu para a gente dar um bom exemplo. Jamais dar um mau exemplo. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta, mas a pessoa tem que passar pela fieira do mal? Ele fez, não. Ninguém tem que passar pela fieira do mal. A pessoa passa pela fieira da ignorância. Depois que ele conhece, ele vai melhorando. Mas passando não. O mal é uma opção sua. Eles escolheram isso. Não, e o pior é isso, sabe? O que eu acho mais interessante é que eles escolhem, se comprometem com a lei de Deus, fazem o que fazem, entende? E você do outro lado fica aplaudindo. É isso mesmo. É perfeito. Está correto. Está bonito. É assim que deve ser feito. Você entende que você está aceitando uma sugestão negativa que foi proposta e você aceitou porque o teu querer está sendo igual com o querer do outro. E está faltando respeito, porque você não está cumprindo o dever. Aí você vai dizer, mas aquilo ali foi só uma imagem, foi só uma... Não é questão que foi só uma imagem. Não é questão que foi coisa que passou. Aqueles que convivem conosco não vão sós, não nos deixam sós. Levam um pouco
da gente e deixa um pouco em nós. Palavras do Pequeno Príncipe. Eu adoro isso. Às vezes tenho dificuldade para dizer da nada, mas saiu dessa vez. É desse jeito. Nada que você tenha contato fica fora de você. Até aquilo que você nem viu, aquilo que você nem escutou, aquilo que é projetado em imagem sublimiar das tuas percepções do corpo. Entenda, eu estou falando de percepções do corpo, mas que você teve contato com o espírito, fica. Já falei para vocês a experiência do negócio do filme lá, né? Durante o filme que estava passando, passou imagem subliminar quando estava passando aquela cena em que você não conseguia ver, mas estava lá escrito: coma pipoca, coma pipoca, coma pipoca, coma pipoca. A sessão inteira, sempre só passando a mensagem dessa. Você não viu escrito em canto nenhum coma pipoca, mas todo mundo quando saiu era para comer pipoca. Foi teu olho que enxergou? Não. A percepção visual sua não chegou a bater no teu consciente. Foi imagem sublimiar, quer dizer, está abaixo do teu limiar de percepção, mas que chega até você e fica, porque você come pipoca, meu. Aí você vai ver uma cena de vingança. Se fosse aquela cena de 2 minutos de vingança na frente, não. A coisa é feita com requintes de crueldade. Você exalta a dor que o outro está sentindo, para que o outro sinta e sofra, e você sofra junto, tá entendendo? E vai passar um dia na semana, no outro dia vai ampliando, e vai cada vez mais tornando aquilo mais intenso, para que você... Nego chora, meu. Foi tão viva a emoção que eu chorei hoje. Imagina o que é identificação de afetividade. Aí depois que o cara está lascado, sofreu, sangrou, foi pisoteado, destruído, aí ele vai se vingar, aí ele vai programar a vingança. Ele vai arquitetando, mexendo daqui, usando fulano, usando ciclano, e vai, e a coisa vai crescendo em você. Não vejo a hora de chegar na novela, porque hoje vai ser, é hoje. Você está entendendo o que é uma emoção? Emoção é isso. Reações físicas e mentais diante de qualquer fato ou circunstância, positiva ou negativa, que vai gerar alterações circulatórias, respiratórias, das glândulas endócrinas. Eu vou ficar vermelho, vou transpirar, tá entendendo? Eu vou ficar vibrando. Pois é. Aonde está a tua emoção? Porque isso está te contagiando com aquilo que você já tem. E o pior é que quando acaba um troço desse, a gente não vê a hora de começar outro. Por quê? Porque você é movido a emoções. Você não para pensar. Você não para usar da volição. Você fica com a sua vontade presa nas suas emoções. E quanto mais tua vontade estiver presa nas emoções, nos teus sentimentos, nas tuas tendências, nos teus impulsos, menos consciente você é. E o atributo da vontade pura e divina, que está no teu superego, no teu superconsciente, está ficando trancafiada, porque você está sendo preso do teu querer de ontem, onde estão teus instintos e tendências, ou das emoções e sentimentos do hoje, quando o teu ego está compartilhando isso no meio social que você está inserido, indo em busca daquilo que você quiser. Por isso Jesus falou: batei, abri-se-vos-á, procurai e encontrareis. Vai reclamar de quê? Se entregou para isso porque quis. A lei de Deus está aí gravada. Se você cumpre o dever agindo com respeito, estás bem na vida.
você vai sentir felicidade. Mas as pessoas gostam mais de sentir prazer onde está o desejo, o sentimento, os impulsos e tendências, do que sentir a felicidade, que é uma satisfação íntima da pessoa e que a consciência dele está em paz, porque cumpriu o que deveria ter sido feito. A gente vive nesse mundão aí mergulhado, um interferindo com o outro o tempo inteiro. É encarnado com encarnado, encarnado com desencarnado, desencarnado com desencarnado, desencarnado com encarnado, é aquele horror, aquela bagunça toda. Mas tudo respeita a escolha que cada um faz. O ambiente pode ser tumultuado, falam até que aqui é um caldeirão, mas a escolha é prioritária acima de tudo. Deus nos deu a liberdade de fazer as nossas escolhas, e com ele nós plantamos nossas fatalidades. Frase bonita que não é minha, mas é da mãe de André Luiz falando para ele, nosso lar. Deus nos deu o livre-arbítrio e com ele a gente planta nossas fatalidades. Dá para entender o peso dessa frase? Ah, mas hoje eu estou tendo a fatalidade de ser assim. Ontem, vê o que é que você fez no seu livre-arbítrio. Hoje, você está recebendo. Não foi assim também que Jesus falou? A cada um será dado segundo sua obra. Hoje, o que eu tenho é consequência da obra que eu fiz de ontem até hoje. Isso é do meu merecimento. É a meritocracia diante da lei de Deus. Sempre foi assim, sempre será assim. E ninguém vai ter que reclamar. Porque na hora que você sair da ilusão, é porque a verdade te visitou. E você vai entender que você se entregou para a ilusão porque você quis. Porque você sabia o que deveria e não deveria ter sido feito. E você vai ver que você agiu com desrespeito em relação ao superior, em relação ao igual e também ao inferior. E você vai reclamar de quem? Se não de você mesmo. É assim que acontece com a gente em qualquer setor que eu esteja passando por prova, por expiação, por missão. Não tem boca, é assim. E se é desse jeito, entre nós encarnados, também vai ser assim entre nós desencarnados. Então ele fala, se a vingança dá ibope, vamos usar a vingança. Já pensou se a bondade desse ibope? Só ia ter Jesus, né, meu? Pois é. Muitos artistas assumem que adoram fazer vilões. Não é que sejam mais fáceis, é que são fomentados pelas outras mentes que os insuflam. E não é assim que está no nosso livro dos Espíritos? Kardec pergunta, os Espíritos influenciam em nosso pensamento? Muito mais do que vos imaginais. Geralmente são eles que vos dirigem. Não é isso que ele está dizendo? A quem estamos obedecendo? Eis a questão. Se está obedecendo ao ser superior, que está ao teu alcance realizar, ou ao ser inferior, em que você está vivendo uma personalidade na vida de hoje. A escolha vai ser de cada um. Ele diz, em Obras Póstumas, Kardec relata que no teatro, o médium vidente, que eu acompanhava, via os espíritos ridicularizando os atores e outros estimulando. Em sua época, só existia teatros e saraus de músicas. Se no teatro agem como foi mostrado, imagine em novelas com cenas de vingança, com sede de tortura dos outros, com cenas de sexo desregrados. São milhões de pessoas assistindo, sendo estimuladas e pensando na mesma coisa. Ou talvez pior, trazendo para a sua vida íntima
O que acha que acontece? Então ele fala aqui em Obras Postas, mas na verdade essa experiência não está em Obras Postas, está no Livro dos Médios. É o próximo diapositivo que eu vou passar aqui, é esse relato de Kardec, que eu achei legal trazer para vocês. Sabe? Mas é isso que ele está dizendo. Kardec vai lá no teatro, que era a diversão que eles tinham lá, e o médico vidente fica dizendo, ó, quando for junto de fulano, sei lá, está acontecendo isso, tem coisa e tal. É muito interessante. Se você for ler o livro Sexo e Obsessão, do Divaldo, você vai ver o que é o sexo desejado. Se você for ler o livro Missionário da Luz, de André Luiz, quando o André pergunta a respeito da conjugação carnal entre os pais descendentes do mundo, e o Alexandre protege o quarto do casal, para que ninguém penetre e tenha um momento de intimidade entre eles. André Luiz pergunta, mas é sempre desse jeito? Ele diz, não. É desse jeito aqui porque são pessoas respeitosas. Respeito. Não é de lascar essa palavra respeito. Um sabe respeitar o outro, o seu parceiro, agindo como é a relação respeitosa entre os iguais? Honestidade, lealdade e justiça. Tendo isso, até nesse momento íntimo, a espiritualidade superior está te ajudando. Naqueles que praticam a atitude desrespeitosa, André, eles ficam cheios de espíritos vampirizadores do lado deles, se deliciando também com o prazer irregular do sexo. Serve para tudo. Para tudo. Eu me lembro muito bem quando foi sair o primeiro beijo homossexual na televisão. Rapaz, mas o que tinha de comentário? Aonde você chegava era comentário. E tem que passar de novo, e tem que passar de novo. Né? Você viu como ele beijou, meu Deus do céu? E foi beijo mesmo, boca a boca, língua a língua, tê. Você já imaginou os clichês mentais que não foram passados? Isso aí. Se tem uma área onde nós, humanos, temos o maior número de comprometimento diante da lei de Deus, é na sexualidade. Sexualidade. E às vezes eu encontro pessoas que ficam com atitude de negação, achando que são corretas. Muitas vezes até chegando à atitude de puritanismo, achando que estão corretas. Não sabem era que as encarnações mudam a polaridade do ego, né? Não só mudar de homem para mulher, mas no mesmo sexo, em virtude dos conflitos de ontem, em que ele foi muito libertino, ele vem nessa encarnação extremamente casto. Aí depois ele vê que cometeu tudo errado, e na outra encarnação ele pula para o outro lado do ego. Fica assim, ó. Uma encarnação libertina, outra encarnação puritana, né? Ninguém está aqui para ser libertino nem puritano. Está aqui para saber usar. Com honestidade, com lealdade e com justiça. Para tudo que você for fazer em relação ao seu irmão. Porque vai ser baseado nessas três coisas que você vai trabalhar um sentimento nobre e imortal, chamado de fraternidade. Todo mundo diz que é fraterno. Você está agindo com respeito em relação ao superior, ao igual e ao inferior? Se você estiver agindo, parabéns. Se não estiver agindo, você não sabe o que é fraternidade ainda. Então era isso que Kardec via, sabe? E era relatado para ele. Ele via espíritos brincalhões fazendo as coisas, influenciando as pessoas, e também espíritos sérios, mostrando
como deveria ser a atitude que eles deveriam trabalhar naquelas obras de teatro, né? Que, diga-se de passagem, eram obras muito mais respeitosas do que as que a gente tem hoje, né? Ou você acha que lá ia ter essas obras desrespeitosas como a gente tem? Então tinha só isso lá, mas hoje não. Hoje, como ele fala aqui, são mensagens que chegam a milhões de pessoas. E você está lá assistindo. Você às vezes não está nem, você disse que não está nem prestando atenção, mas está lá ligado. Puxa, se uma mensagem subliminar chega até você, imagine você que está sabendo que está ligado, que está ali, que vez por outra você está escutando, você está enxergando. Chega muito mais, gente. Chega muito mais. A gente só tem uma resposta para isso. Aquilo que você está vendo, você deve ou não deve fazer? Se coloca no lugar. Será que essa atitude de vingança eu devo fazer como eu estou vendo? Será que essa atitude de crueldade que eu estou vendo com o outro, eu devo fazer também? Você vai saber a resposta. E para que você saiba se enquadrar na sua resposta com o teu merecimento, eu vou só relembrar isso que está no livro dos Espíritos, que diz o seguinte: o Espírito sofre por todo o mal que faça ou que dê causa que aconteça, por todo o bem que deveria ter feito e não fez, e por todo o mal que decorreu de não ter feito esse bem. Essa é a lei que está gravada na tua consciência, porque Deus nos fez para fazer viver o bem. Se você não faz, já está cometendo crime, porque Deus te deu autonomia para você querer e escolher, te deu independência para você fazer ou deixar de fazer. Qualquer coisa que seja objetiva para que todo mundo veja, ou subjetiva, que diga respeito exclusivamente ao meu pensamento. É assim que funciona a coisa. E é assim que eu tenho que aprender a viver. Porque quanto mais eu aprender e trabalhar nessa direção, mais eu vou estar me adiantando no caminho do progresso. E menos dores eu vou estar tendo em minha caminhada evolutiva. É assim que a coisa acontece. Com tudo. Com tudo. Então veja aonde está o teu gosto. Veja como você gosta de viver. Veja se você gosta de trabalhar. Veja se você gosta de ser indolente. Veja se você está respeitando. Porque se não tiver, meu amigo, faz um esforçozinho. Faz um esforço. Foi assim que Paulo de Tarso falou para a gente. Tudo na vida nos é permitido, mas nem tudo nos convém, porque nem tudo nos edifica. Ele nos convidou a fazer aquilo que nos edifica. E a única coisa que vai trazer edificação é quando eu pratico a lei do dever agindo com respeito. Fora disso, é só ilusão. É só criar encrenca na vida da gente. Então era assim que Kardec via as coisas. E é como ele fala aqui. Imagina que são milhões e milhões de pessoas assistindo, estimuladas e pensando a mesma coisa. Calcula a quantidade de clichê mental que muitas vezes estava na sombra, sublimiar. E que você tendo estímulo, aquilo vai aflorando. Eu já falei para vocês, toda ideia, todo pensamento que te chega, ele é composto de 3 coisas. Isso é trabalho de neurociência, entende?
A ideia, que é o componente cognitivo da mensagem que está sendo transportada pelo pensamento. Emoção. Não, a emoção é por fim. O julgamento, que representa a opinião que aquela ideia está tendo. E por fim, que é a emoção, que é o que deu origem àquela ideia com aquele julgamento. Então você vê a ideia, entende a mensagem que foi dada, aquilo mostra uma opinião. Aquela opinião é justa ou não é justa? Aquela ideia é correta ou não é correta? Aquela opinião e aquela ideia deve ou não deve ser exercitada? Porque você está tendo a emoção disso tudo. A emoção sua é só uma experiência que você está tendo do lado afetivo. Você não é um ser humano que tem um espírito. Você é um espírito passando por uma experiência humana. Então, se eu sou um espírito passando por uma experiência humana, eu tenho que sair do meu subconsciente, que é onde estão as experiências do ontem. Eu tenho que saber que meu consciente hoje não é literalmente a minha verdade, porque eu sei que a verdade mesmo está do meu lado espiritual. E é lá que eu devo me dedicar. É esse lado espiritual, onde está meu superconsciente, meu superego, que deve trazer aquilo que eu devo fazer conscientemente na vida que eu tenho hoje. E subconscientemente com os estímulos que brotam na minha mente. É assim que a gente vai evoluir, não tem outro jeito. Não tem. Então, quando a gente fala e explica o que está no livro, no nosso Evangelho, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, a verdadeira felicidade e a verdadeira infelicidade. E ele que diz que a verdadeira felicidade você vai saber quando você projeta as consequências do que você está fazendo aqui no mundo espiritual. Se eu fizer isso desse jeito, qual vai ser a consequência no mundo espiritual quando eu lá chegar? Se eu ficar vingando, brincando, sendo preguiçoso, recusando trabalhar, entende? Fazendo coisa errada, o que vai acontecer comigo quando eu chegar no mundo espiritual? Você vai saber que não vai ser coisa boa. Ninguém vai precisar responder para você. Em contrapartida, quando você faz o dever e age com respeito, você sabe que vai ser muito bom quando você chegar lá. Por isso que Jesus falou: aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante de Deus. Aquele que não der testemunho de mim diante dos homens, eu também não darei testemunho dele diante de Deus. Dar testemunho é você viver na prática Jesus. Jesus. E para isso também não precisa de muita coisa. Ele deixou a regra de ouro: faça ao próximo o que gostaria que fosse feito com você. Resumiu tudo só nessa frase. Você vai dizer que não tem dificuldade para colocar isso em prática? Você pode ter preguiça. Você pode ter má vontade. É por isso que quando Jesus foi anunciado, as vozes do céu falaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Boa vontade. Tenha boa vontade para fazer o que você sabe que deve ser feito. Haja de uma maneira respeitosa, porque a tua consciência vai ficar tranquila e você vai ficar leve diante dos conflitos da vida. Vai ter 1001 coisa querendo te influenciar para o lado negativo, mas você vai estar com sua antena direcionada no seu superconsciente. Você vai estar trabalhando o seu superego.
Porque você estuda isso, o caminho da verdade. Para que diante desse caminho da verdade que você estuda, você possa trazer essa verdade para dentro de você, com as atitudes que você está praticando. Por isso que a gente costuma definir humildade em sendo aquele que ama mais a verdade do que a si mesmo. E orgulho, aquele que ama mais a si mesmo do que a verdade. Aquele que ama mais a verdade está trabalhando seu superconsciente. Aquele que vive do orgulho está vivendo no consciente e nos instintos e nas tendências do homem. Então são múltiplos estímulos que a gente tem nos direcionando no caminho equivocado da vida. Aí você vai dizer, mas eu estou lascado, né? É múltiplo. Pois é, mas você escolhe. Escolhe. Tudo da vida não nos é permitido. Mas também nem tudo nos convém, porque nem tudo nos edifica. Vá atrás do que é edificante. Vá atrás disso. A gente sempre falou para vocês, duas coisas são fundamentais para que você se liberte dos quadros de influência negativa. A primeira chama-se de labor-terapia. Trabalho. Você sabe o que é trabalho? Tudo aquilo que te traz utilidade. Tudo aquilo que traz benefício. Levaram para Kardec, está lá na Revista Espírita isso. Um rapaz que estava em fase de obsessão com subjugação, que na falta de lápis e qualquer coisa, ele ficava escrevendo com o dedo nas paredes. O dia inteiro. Aí Kardec disse, o que é que você faz da vida? Trabalho na roça. Então pega o seu filho, dê uma enxada para ele e começa a trabalhar. Bota a enxada na terra. Então, no lugar de ficar escrevendo para ele pegou a enxada e começou. E a Bíblia estava usando a enxada, estava se libertando das influências negativas. A mente dele saiu da referência onde ele estava sendo subjugado. E ele viu uma outra referência de vida. Porque o obsessor de um vai querer ficar com a enxada na mão, trabalhando, né, meu filho? Então, labor, terapia, trabalho, é o que dignifica a alma. Por isso que Jesus falou, o Pai trabalha todo dia e eu trabalho também. Quer dizer que irmão não vai trabalhar? Deus trabalha, Jesus trabalha e eu vou ficar de braços cruzados deixando eles trabalhar para mim? Vai ser poeiro assim na cadeia. Porque não pode, né? Trabalhe, vá atrás do que é útil, vai atrás do que traz benefício, valor moral. É uma escolha sua. E depois a higiene. Higiene é o bem-estar físico e mental da pessoa. Bem-estar físico você sabe o que é, não precisa eu dizer. Você sabe o que deve comer e o que não deve comer. Você sabe que deve tomar banho ou se não deve tomar banho. Você sabe a roupa que tem que usar. Você sabe os cuidados que tem que ter com os remédios que precisa tomar. Você sabe o cuidado que tem que ter fazendo os controles direitinho com os médicos. Você sabe que não pode fazer coisa daquilo que você não conhece em relação à sua saúde. Isso é bem-estar. Isso é higiene. Higiene mental é a mesma coisa. Você vai ver só coisas que são edificantes. Ah, mas isso eu não gosto. Não está em questão o seu gosto. Está em questão o dever. Quer viver do gosto? Continue. Sofra. Até você aprender. Porque a vida é assim. Até você aprender o que a vida está querendo te ensinar, você vai passar pela mesma experiência até aprender. Pode ser não só uma encarnação, 2 encarnações, 3, 10, não interessa. Até aprender, você vai passar pela mesma experiência até aprender. A escolha é sua.
Deus está sendo violento? Não. Não. Ele está dizendo que você tem condição de fazer. Ele está respeitando o teu livre-arbítrio. Ele te deu essa liberdade. Você quer fazer errado? Faça. Você vai colher os frutos. Mas você vai passar pela mesma experiência até aprender. Não é assim que acontece na escola com a gente? Ou você vai ser um menino e dizer, não, mas isso aqui eu não quero fazer, e você vai me passar assim mesmo? Só aqui no Brasil, né? Para você ver o grau de evolução, de inteligência, entende? E de humildade que tem o brasileiro. Porque a sociedade aceita isso. Até chegar a 4-0 não interessa, vai passar todo mundo. Burro ou não sendo burro, vai passar. Não interessa. E as famílias aceitam. Entende? Bate palmas, ninguém queixa de nada. Por quê? Porque é conivente. O espírito sofre por todo mal que faça ou que dê causa que aconteça, sendo conivente. Por todo bem que deveria ter feito e não fez, e por todo mal que decorreu de não ter feito esse bem. Então, entenda. E você pense hoje. Quantas vezes hoje você cumpriu com um dever consciente, sabendo que estava cumprindo com o dever? Faz um balanço. Sabendo que cada pensamento que você tem é uma opinião, você está tendo a capacidade de tomar decisão sobre aquilo. Imagina quantos pensamentos você não tem durante o dia. Conta quantos você disse, eu pensei diante disso e eu cumpri com o dever, porque eu vou ser obediente, submisso e vou reverenciar o que é superior. Vou fazer isso com meu pai, com minha mãe, com meu chefe, onde eu estiver. Com Deus, com todo mundo. Eu vou cumprir o dever porque eu sei que eu respeitei o que é meu irmão. Eu fui honesto, eu fui leal, eu fui justo. O meu irmão que está na mesma casa, o meu amigo, o meu colega de trabalho, eu fui também respeitoso com o que é inferior. E aqui eu te digo uma coisa, hein? Tem uma coisa que todos nós temos que entender. São nossos filhos. Fui tolerante com ele. Tive consideração com as dificuldades dele. Será que eu não discriminei nada dessa criatura que Deus me deu para colocar no caminho do bem? Para e pensa. Porque eu te garanto que essas coisas boas que te convidam para o respeito, para a prática do dever, você não vai ver assistindo esses problemas que chegam até você. Aí você fica projetando telas mentais negativas que vão fazer parte da tua mente, e isso vai se avolumando, quando você menos espera, você também está fazendo na sua vida íntima aquilo que foi projetado. É uma Maria vai com as outras. E depois que alguém chama atenção, depois que alguém diz que é errado, ou a própria vida que puxa o tapete, aí você olha para você mesmo e quer arrumar uma explicação, dizendo, mas todo mundo faz. Não, não é todo mundo que faz. Faz os que são burros e ignorantes igual a você, que está deixando se levar por suas emoções, sentimentos, tendências e impulsos. Faz porque você e os outros quis abdicar do atributo da vontade, tendo como a referência nossa casa mental superior. Foi uma escolha. Quando a gente fala que os trabalhos de neurociência mostram que 70% da população da Terra age, quer dizer, reage, só do ponto de vista emocional, eles não sabem pensar. Eles abdicaram da capacidade de refletir, de analisar. Eles não param para tentar saber qual é o dever que deve praticar. Vivem presos às suas emoções e para elas se entregam. Semana que vem eu vou trazer a mensagem de Kardec que ele fala aqui. Outra coisa.
quem obedeces. E sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Paulo, Hebreus 5:9. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida, e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas e às opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atenderes, antes de tudo, aos ensinamentos vivos de Jesus, é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre. Agradecendo por mais esta oportunidade de trabalho, de estudo, de aprendizado. Agradecendo a equipe espiritual responsáveis pelos trabalhos da casa. Ao nosso anjo da guarda, que nos assiste e vela por nós. Pedindo para ele que nos ajude a colocar em prática na nossa vida diária para o nosso progresso e a nossa evolução. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos